Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Secretária Regional, dou-lhes boas-vindas a este plenário. E discutimos este programa de governo num momento particularmente grave para a agricultura madeirense. Porque, de facto, os números da agricultura madeirense têm vindo a cair a pique nos últimos anos. Falamos da redução da superfície agrícola, falamos do número de explorações agrícolas que baixou 30% com os últimos números oficiais. Curiosamente, no continente aumentou 14%. Falamos da agricultura, da população agrícola familiar, que tem vindo a diminuir drasticamente. Falamos de centenas de terrenos agrícolas que continuam sem acesso à água de rega. Quem o diz não é apenas a oposição, não somos apenas nós, é o último relatório do recenseamento agrícola, números oficiais que desmontam a propaganda do Governo Regional. Senhora Secretária, os números agravam-se e não há nada neste programa de governo que reverta esta situação. E dou-vos um exemplo muito claro. O setor da banana que aqui referi ainda agora, que há bem poucos dias foi novamente notícia quando a GESBA foi acusada de mentir aos agricultores. Quando a poucos dias das eleições regionais prometeu recolher toda a banana, independentemente do seu estado de maturação, e pagar esta banana. Mas logo depois das eleições deixou centenas, se não milhares, de quilos de banana, toneladas de banana a apodrecer em cima da terra. Milhares de euros de prejuízos atirados dos agricultores, atirados para o lixo. E pergunto-lhe logo diretamente, quem é que vai assumir estas responsabilidades e pagar esta banana? Ontem referi neste plenário que foi devido ao excesso de produção, mas Vossas Excelências sabiam perfeitamente quantos funcionários tinham, quantos funcionários dispunham e de quantos quilos de banana estavam por recolher e ainda assim prometeram que iriam fazer. E prometeram que iriam recolher e não cumpriram. E diz o povo que prometer, quando se sabe que não se vai cumprir, é mentir. Senhora Secretária, a GESBA mentiu aos bananicultores. E o mais caricato é que, mesmo quando a GESBA não cumpre com a sua parte, estes agricultores não conseguem vender os seus produtos a outras empresas devido àquela célebre, famigerada portaria que Vossas Excelências, não a Senhora Secretária, mas os seus antecessores, assinaram para garantir o monopólio da GESBA. Pergunto, até quando, Senhora Secretária, até quando é que esta situação se vai manter? Porque neste momento, neste programa de governo, também não é nada referido em relação a este tema. Continuam a proteger de uma forma descarada um monopólio de uma empresa que já se mostrou incompetente na gestão da banana e na gestão dos dinheiros públicos. Nada falam sobre os milhões de euros de lucros que são declarados no relatório de contas da GESBA e que continuam a não chegar aos produtores. Falamos, como referi ainda há pouco, de uma empresa pública que tem como objeto social o aumento do rendimento líquido do agricultor. Mas referi também que a criação foi uma aposta ganha. E eu pergunto, uma aposta ganha para quem? Porque para os agricultores não foi. E termino já, Sr. Secretário. Porque esta empresa, ou em vez de enriquecer o agricultor, está a enriquecer os seus próprios cofres. Tem sido um monopólio que paga uma miséria aos bananicultores, ou utiliza fundos europeus para assinar aos agricultores e retira a estes produtores a possibilidade de se organizarem no mercado aberto e de venderem o seu produto. E pergunto, até quando é que se vai manter esta situação? Muito obrigado, Sr. Deputado do JPP, Rafael Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Secretária Regional. Eu terei de necessariamente voltar a insistir na questão do rendimento dos agricultores para que se reponha também a verdade neste plenário. Referi números, e ainda bem, porque tem sido um hábito do Presidente do Governo e até do Secretário que a antecedeu em dizer que a banana da bandeira nunca foi tão bem paga como agora, e houve aqui uma tendência também para passar esta ideia. E eu acredito que, dadas as suas funções profissionais e as suas experiências profissionais no Cesarame, Vossa Excelência esteja habituada à consulta de faturas. E é exatamente isso que eu aqui tenho. Faturas. O elemento essencial, o elemento basilar de qualquer compra e de qualquer pagamento aos agricultores. Faturas de 2006, faturas da GESBA. E são estes documentos, são estas provas, são estas faturas que demonstram, a preto e branco, que há 17 anos, antes da GESBA, a banana era paga a 60 cêntimos por quilo
E hoje são pagas, hoje, este mês, foi paga a 44 cêntimos. E isto é o valor pago aos produtores. E isto no inverno. Porque em maio vão voltar a pagar 35 cêntimos por quilo de banana. Pagam menos 25 cêntimos por quilo do que há 17 anos. E isto é uma vergonha. Portanto, dizer que aumentaram o rendimento do agricultor não é verdade, senhora secretária. Na uva temos o mesmo problema, com castas como a negra mole, que há 30 anos era paga a 220 escudos ao quilo, atualmente estão a receber €1,05. Outra vergonha. Na cana-de-açúcar, nem uma palavra da cana-de-açúcar neste programa de governo. Nenhuma intenção de garantir normativamente um maior rendimento ao produtor no valor que recebe dos engenhos, que, como sabemos, não passa dos 36 cêntimos. 36 cêntimos por quilo. E isto é manifestamente pouco. Particularmente quando, já cá foi dito, o valor do mercado da aguardente aumentou 40%. Mas os produtores não viram um cêntimo desses 40%. E falamos atualmente em 360 euros por tonelada, quando sabemos a dificuldade que é trabalhar uma tonelada de cana-de-açúcar. Isto não é incentivo ao agricultor, isto é escravidão, senhora secretária. E cabe ao Governo regular o valor pago. E dada a nova omissão neste programa de Governo que pretendem, aparentemente, para o setor, eu pergunto-lhe diretamente quando é que vão garantir um rendimento justo aos produtores, porque nós não queremos, como disse ainda há pouco em tom irónico, nós não queremos legislar para obrigar os produtores a chegar à terra, mas os produtores também precisam de dinheiro. E se o Governo Regional fizer um bom trabalho e criar incentivos, garante que os agricultores vão voltar à terra, e é exatamente por falta de incentivos e por falta de apoio que os agricultores abandonam a atividade. Mas eu não posso, e termino já, Sr. Presidente, não posso deixar de salientar duas frases irónicas deste programa de governo. A primeira, e vou dizer rapidamente, a agricultura representa um setor de atividade económica imprescindível para o desenvolvimento da região. É pena não estar cá o Sr. Deputado Lopes da Fonseca, que integra o governo e que disse há pouco tempo que a aposta na agricultura é investir na pobreza. Mas dizem também, e cito, continuar a estimular a produção biológica para responder à procura diferenciada dos consumidores e contribuir para a proteção do ambiente e bem-estar dos animais. E quem não se lembra, já cá foi referido, de ouvirmos da boca do Presidente do Governo Regional que apostar nesta agricultura biológica é um retrocesso à Idade Média. Portanto, e termino já, perante estas incoerências, perante estes disparates típicos de quem desconhece a realidade, só posso terminar com esta última questão, Sra. Secretária. Estamos perante uma evolução intelectual no cerne da coligação, ou é novamente uma propaganda fina para tirar areia para os olhos dos madeirenses? Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Secretária. A primeira desilusão deste programa de governo é verificar que a secretária que tem a tutela da agricultura não sabe ver faturas, que é o elemento mais basilar da compra da banana. Faturas. Mostrou umas faturas recentes da GESB, sim senhor, e mostro-lhe esta. Mostro-me uma de 2006, onde o preço da banana é pago a 60 cêntimos. Essas é paga a 35 cêntimos. Qual é a matemática que Vossa Excelência não consegue fazer para ver que 60 cêntimos é superior a 35? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Realmente é de facto uma desilusão profunda nesta alteração governativa. Mas em relação à componente ambiental, que eu ainda não tive a oportunidade de falar, há aqui um facto incontornável. Porque apesar das palavras bonitas ao longo dos anos e nos sucessivos programas de governo, a verdade é que nenhum governo foi tão prejudicial para o nosso ambiente, os nossos recursos naturais, como o governo de Miguel Albuquerque, e corrijo, como os sucessivos governos de Miguel Albuquerque. Dizem querer preservar os recursos faunísticos que caracterizam a riqueza natural. Está aqui na página 116. Mas depois abatem espécies endémicas com dinheiro público. Espécies endémicas sem qualquer tipo de viabilidade, espécies endémicas únicas em todo o mundo, abatidas com dinheiro dos contribuintes. Dizem defender a manutenção da paisagem e a salvaguarda da qualidade intrínseca da vegetação. Está aqui, página 115. Mas depois arrancam dezenas de hectares de urzes centenárias e outras plantas endémicas, como aconteceu, por exemplo, no Planalto do Polo da Serra.
Isto sem falar dos ataques das Ginjas e do Curral das Freiras, já lá vamos, deixo para mais daqui a pouco. Um governo que diz querer implementar medidas para a detecção e eliminação de espécies invasoras, página 143, mas foi este mesmo governo que, sob a presidência de Miguel Albuquerque, libertou milhares de espécies invasoras no nosso património natural, apesar de todos os estudos, apesar de todos os relatórios, apesar de toda a legislação que proíbe estas libertações. Plantaram espécies invasoras altamente inflamáveis em zonas de risco de incêndios. Um governo que, ano após ano, cortou nas verbas para a conservação da natureza. Um governo que se vangloria, e ainda agora ouvimos, que se vangloria de possuírem a maior área de reserva do país, está na página 115, estava na boca da senhora deputada do PSD, mas depois não conseguem assegurar os planos de gestão, nem tampouco os efetivos para a fiscalização, de forma a garantir esta proteção, de forma a garantir a salvaguarda de todas as reservas da região. Logo, temos reservas sim, mas não temos a fiscalização que garanta que as mesmas são de facto protegidas. Não deixa de ser caricato também que neste documento seja referido que, e passo a citar, as políticas que o Governo Regional tem prosseguido nesta área alicerçam-se em planos de gestão dos sítios da Rede Natura 2000, quando estes planos são inexistentes em muitas destas áreas classificadas. E eu relembro que o próprio Tribunal de Contas já denunciou que metade das áreas protegidas regionais não tem plano de gestão. E recordo que isto é uma imposição legal da União Europeia. Esta é uma imposição porque simplesmente, pura e simplesmente, estes planos são os documentos basilares de todas as intervenções feitas no local e são obrigatórios porque definem as regras de utilização das áreas em causa. E relembro também que uma destas falhas já levou o Ministério do Ambiente ao Banco dos Réus, dos Réus do Tribunal Europeu de Justiça. E porquê? Porque esta é uma violação da Diretiva Habitats, que tem de voltar a ser denunciada nesta Casa e tem de ser corrigida nesta legislatura, porque viola o artigo 4º e o artigo 6º da Diretiva Habitats. Mas refiro e reforço também o ataque às Ginjas, onde recentemente o Governo Regional reforçou, através do seu Presidente Miguel Albuquerque, reforçou a intenção de destruir uma porção da floresta protegida em pleno coração da Lara e Silva, património da humanidade, zona de proteção especial. E propõe-se destruí-la gastando nada mais, nada menos do que 15 milhões de euros do bolso dos contribuintes, ignorando os 20 milhões de euros de idade desta floresta, 20 milhões de euros, 20 milhões de anos, 20 milhões de anos a resistir a incêndios, 20 milhões de anos onde resistia a glaciações, mas é no mandato de Vossas Excelências que está a sofrer o maior risco de conservação, graças a uma teimosia e à prepotência do quer posso e mando do Governo Regional. Mas aparentemente irão insistir nesta asneira, uma asneira que foi amplamente condenada e que foi inclusive condenada publicamente pela Unesco. Aproveito também para referir o segundo atentado ambiental titânico deste Governo, que muita tinta tem feito correr, o teleférico do Curral. Um projeto que seria completamente suportado por bolsos privados, mas que começa logo com uma resolução do Conselho de Governo Regional que delibera com o dinheiro dos contribuintes a expropriação dos terrenos para que o privado pudesse instalar o seu negócio. Onde, no meio de contratos assinados às escondidas, viemos a descobrir que, para compensar os impactos paisagísticos e os impactos na biodiversidade, foi negociada a concessão a meio século, com a possibilidade de prorrogação por mais 10 anos, por uns míseros 2.000 euros mensais, 1,4 milhões de euros no total, ao final dos 60 anos de concessão. E permitam-me dizer, e olho diretamente para a comunicação social, que avançou também com estes valores, que este encaixe financeiro é simplesmente ridículo. Isto é ridículo. E digo, para que tenham a noção do ridículo, que a Direção Regional de Estatística diz-nos que as receitas dos teleféricos em 2022 ascendeu a 12,8 milhões de euros. Num ano, 12,8 milhões de euros. Mas no Curral das Freiras negociaram 1,4 milhões de euros ao final de 60 anos. E eu pergunto, deixo assim a pergunta no ar, que estudo de viabilidade económica aprova esta concessão? Porque, e permitam-me a frontalidade de dizer que isto levanta-nos a sobrancelha sobre se nós estaremos perante
um novo negócio duvidoso, com contornos pouco claros, onde o dinheiro escorre para vários bolsos, mas nunca em benefício do cidadão, e permitam-me que acrescente, também não em benefício da natureza. Portanto, e termino, dizendo que não... Muito obrigado pelas palavras de incentivo. Permitam-me terminar dizendo que não nos faltam, infelizmente, falta-nos tempo, não nos faltam exemplos da contínua desconsideração governativa e até do desprezo pela nossa natureza e pelo nosso património natural. E este documento é, de facto, um vazio de ideias, é um vazio de compromisso, é um desfile de clichês e, como dizia ontem o colega deputado, não passa do manual de boas intenções e todos nós sabemos onde é que abundam as boas intenções. Portanto, deixo mesmo esta questão deixo esta questão no ar, porque ficamos sem saber qual o verdadeiro compromisso da senhora secretária que decidiu atacar na última ronda quando não tinha tempo para responder, mas, acima de tudo, quais as verdadeiras soluções para todas estas situações que atingem e condenam à morte o nosso ambiente e os nossos recursos naturais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Brício Araújo, muito rapidamente, eu não sei bem onde é que eu estava nessa noite, não sei se estava na Ribeira Brava, onde foi detectada uma mancha de poluição na Câmara que o Sr. Deputado ou com o seu partido gere. Eu não sei se estava na Praia do Lido, onde foi detectada algumas algas flutuantes com origens um bocadinho fétidas. Eu não sei se estava na Praia da Doca do Cavacas, onde foi detectada poluição com matéria fecal. Sinceramente, eu não me recordo desse dia, eu não sei nem que eu estava nesse dia. Mas assusta-me que Vossa Excelência, como Presidente da Terceira Comissão, confunda terra com areia. Porque o que foi retirado com areia, o que foi retirado de dentro da piscina de Santa Cruz, foi a areia que o mar trouxe dentro de uma tempestade e que foi legitimamente devolvido ao mar de onde voltou. Portanto, Vossa Excelência, eu sei que o PSD tem imenso tempo... Vamos baixar os ânimos. Sr. Presidente, eu pedia só que controlasse aqui o som do plenário. Vamos criar as condições para ouvir a intervenção do Sr. Deputado Rafael Nunes. Muito obrigado e que controle também o tempo. Muito obrigado. E termino dizendo, Sr. Deputado Brício, terra é uma coisa, areia são outras, e eu penso que não há terra no mar que venha com as tempestades. Mas pronto, mas eu deixo isso à sua consideração, as suas aulas de geologia, a só assim dizer respeito. Eu sei que o PSD tem 37 minutos, tem um tempo descomunal comparado com o JPP, e que Vossa Excelência vai continuar a atacar com demagogias, com denúncias sem sentido. Portanto, por aqui fico, não lhe vou dar mais resposta. Quando tiver um debate sério, quando tiver assuntos sérios para argumentar, argumentaremos certamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes. Está encerrado este debate. O Sr. Deputado Elvio Sousa inscreveu-se para que efeito? Para a intervenção? Então, tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer aos Srs. Deputados do PSD por trazerem Santa Cruz ao debate do programa de governo e gostaria de acrescentar o seguinte. Em primeiro lugar, se me fizer o favor, Sr. Deputado Brício, gostaria também de dirigir-lhe uma palavra e ter atenção ao seguinte. Antes de atirar areia ou terra aos outros, é preciso ter atenção se o senhor está sobre areia ou piso movediço. Porque eu recordo uma coisa, assim não dá, porque quem abandonou a população de Santa Cruz foi o senhor deputado recentemente. Abandonar a população de Santa Cruz e virar as costas a Santa Cruz é um ato de covardia. Mas, em relação ao teleférico, o seguinte, isto cheira a esturro. Os senhores estão a esconder no alçapão da Quinta Vigia alguma coisa, e o Instituto de Florestas tem até segunda-feira para facultar os documentos. Não se esconde os documentos
da população da Madeira. Porque se pode... Fique descansado, muito obrigado, muito obrigado. Se for preciso eu buscar, telefone que eu vou lá buscar. Mas o seguinte, um negócio de uma empresa que foi constituída há poucos anos, não tem rastro sobre a matéria. Um concurso com prévia qualificação. Vamos lá, onde a rentabilidade pode ser superior a 10 milhões ao ano. E vão pagar, senhoras e senhores deputados, durante 60 anos, 1.400.000. Que grande negócio para o orçamento regional. E ainda falam da República que retém dinheiro e quando fazem, alegadamente, negociatas ruinosas para o orçamento regional. Aqui está, vamos caçá-los e vamos ver quem está por trás deste negócio. Porque os senhores estão a esconder alguma coisa da população. Muito obrigado, senhora secretária, Através da interpelação. pelo seu esclarecimento. Mas eu gostaria... Interpelação à mesa. Eu conheço muito bem, senhor secretário, mas eu vou interpelar a mesa, não a senhor secretário. Eu gostaria que a mesa informasse à senhora secretária que qualquer cidadão, qualquer deputado tem acesso à informação. E essa informação tem um prazo. Eu, como cidadão, são 10 dias, Sr. Secretário. E, como deputado, são 30 dias. E eu requeri na qualidade de cidadão. E mais, e se for para falar, Sr. Presidente, informa a Sra. Secretária, que se for para falar de quantas intimações de tribunal a Sra. Secretária recebeu por negar informação aos deputados, já conta mais de meia dúzia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário. Pegando na questão das alterações ao nível da mobilidade e transportes, e até com a entrada em vigor, a partir de 1 de julho, do Passo Único, gostava de perguntar se também nestas alterações, nestas mudanças que ocorrem, está contemplada a alteração do tarifário, e nomeadamente do zonamento de Santa Cruz. O Sr. Secretário bem sabe, já aqui falamos disso, que em Santa Cruz, para se deslocar das zonas altas até o centro da cidade, é mais caro do que ir dessas mesmas zonas altas até o Caniçal. E porquê? Por causa de um erro que há no zonamento. Portanto, está contemplada a alteração, a retificação desse zonamento e respectivos tarifários. Outra questão, Sr. Secretário, diz respeito a uma casa mortuária na Calheta. Eu penso que Vossa Excelência deve ter conhecimento que na Calheta não tem casa mortuária. E uma das lacunas do Hospital da Calheta é o facto de não ter sido construída uma casa mortuária. Eu gostava de perguntar, será que a sua Secretaria está a pensar em construir, em corrigir este erro que aconteceu no Hospital da Calheta? Outra questão, Sr. Secretário, diz respeito à reabilitação e modernização da rede escolar e os equipamentos desportivos associados. E relativamente a esta matéria, já aqui falamos, na outra legislatura, relativamente à cobertura do polo desportivo, ou do campo desportivo da escola do primeiro ciclo de Santa Cruz, que agora tem uma novidade, que o grupo parlamentar, uma comitiva da coligação PSD-CDS, antes das eleições, fizeram uma visita à escola e foram contemplados com um pedido da direção para que fosse feita essa cobertura, à qual não houve resposta, ou seja, a comitiva não se pronunciou, não disse que é o que argumenta aqui, que é a competência da Câmara Municipal. Porquê? Porque sabem, por exemplo, no Jardim da Serra, e já aqui falamos disso, que vai ser construída a cobertura da escola do Jardim da Serra, do campo desportivo da escola do Jardim da Serra. E muito bem, nós concordamos que seja feita essa cobertura, mas não descuramos também a competência ou responsabilidade do Governo Regional em fazer a cobertura no campo da Escola de Santa Cruz. Isto porque, Sr. Secretário, bem sabe que a Secretaria Regional da Educação está numa de fundir escolas e fechar escolas. E fechou algumas escolas que tinham até boas infraestruturas desportivas, como é o caso da Escola Clemente Tavares, em Gaula. Tinham um pavilhão tudo coberto, ou um polo desportivo coberto, com boas instalações, e levaram os alunos para Santa Cruz, o qual não tem essas mesmas condições.
condições. No fundo, a Secretaria de Educação o que fez, tirou os alunos de uma escola com boas instalações e colocou-os numa escola onde faltam condições para a prática desportiva. Senhor Secretário, portanto, são estas questões que eu gostaria que o Senhor Secretário se pronunciasse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP. Tem a palavra. Senhor Secretário, eu há pouco falei de jogos florais, o que eu assisti agora foi andar à volta de florear o assunto. Mas eu vou relembrar uma coisa. Referi com T2 a custos controlados, acessíveis, custará 160 mil euros. Mas não esqueça de dizer que o terreno, 30% abaixo do custo de mercado, e o terreno pertence ao Governo. O terreno pertence ao Governo. Quero com isto dizer que uma família vai adquirir a custos controlados um terreno cedido pelo Governo a 160 mil euros e que um T1 pode custar menos de 15 mil euros. Está tudo explicado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária, antes de mais desejar-lhe um bom trabalho no início deste novo mandato do atual Governo Regional e recordar sempre, porque nunca é demais, que a região em que nós lutamos e pertencemos e estamos cá sempre a tentar reunir, debater questões do interesse comum, continua a ser a região com maior taxa de risco de pobreza. 1 em cada 4 madeirenses e porto-santenses está efetivamente em risco de pobreza. Entre 2020 e 2021, foi na Madeira onde se assistiu a maior subida destes índices. Apesar dos bons números do PIB per capita, a riqueza não chega efetivamente a todos. Mais de 25% da população vive com menos de 551 euros por mês e as desigualdades são sempre crescentes. O rendimento real das famílias está a baixar. Por consequência, o seu poder de compra, inclusive, até de produtos básicos para o seu dia-a-dia, produtos essenciais. E esta é a realidade. Portanto, falar de pobreza, falar de vulnerabilidades das famílias, não é falar de uma minoria. É cada vez mais a realidade da maioria dos madeirenses e porto-santenses. Esta, sim, é uma verdade incontestável. Falamos de famílias empregadas que não conseguem pagar o crédito à habitação ou uma renda. Falamos de famílias com filhos que têm de pagar mais para pôr uma criança no infantário, apesar dos apoios recentes do Governo Regional, mas ainda assim pagam mais para ter a criança no infantário do que para pagar uma propina da universidade. Falamos de idosos com pensões tão baixas que têm de escolher entre o pagamento da farmácia, de um recurso à saúde privada e ao supermercado. Falamos de idosos em isolamento e solidão social, já com limitações normais da idade, mas que não conseguem ter apoio do Serviço de Apoio Domiciliário, entre muitos outros exemplos. A pobreza, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária, é o resultado último de uma crise de cidadania, quando os direitos constitucionalmente consagrados não são salvaguardados em diferentes setores, como a saúde, a habitação, a educação e até o direito de ter um rendimento digno. Há indiscutivelmente maior vulnerabilidade à pobreza por parte de qualquer cidadão. Portanto, a pobreza é, sem dúvida, de uma complexidade que obriga a ações concertadas entre as diferentes secretarias do Governo. Embora a complexidade desta matéria, lamentamos o enorme vazio que se verifica no programa de Governo, no capítulo da inclusão social, no que respeita aos nossos idosos. Reparem, pois vós, que os idosos são um grupo especialmente vulnerável à pobreza e a sua maioria tem baixas pensões. Cerca de 2.000 recebem o complemento regional para idosos, no valor de 80 euros por mês. Considerando o custo de vida na região, senhora Secretária, o preço atual de todos os bens e as dificuldades destas pessoas, estará disposto o Governo Regional a aumentar o valor deste complemento para, no mínimo, 100 euros. É a questão que lhe deixamos. Ainda sobre os idosos, já falamos hoje sobre as ajudantes domiciliárias. Para além do diploma novo sobre a carreira que a senhora Secretária acabou de referir, também é importante sabermos se pretende contratar mais ajudantes domiciliárias. Escutou o seu termo, senhor deputado. Já concluo, senhor Presidente. Por outro lado, a nível institucional, senhora Secretária, diga-nos se é possível, se já falou, se tem isso planeado, uma vez que o programa é muito vago,
com o Sr. Secretário das Infraestruturas se há perspectiva da construção de novos lares. Não basta aumentar as camas no hospital, nos centros de saúde e nos lares. Não estamos aqui a falar de produtos em séries. Queremos saber se haverá novos lares para as necessidades da região.